Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de pandemia. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E logo você vai ouvir a palavra, os comentários, as informações do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Mas antes, a gente quer, como vimos fazendo aqui no Tutameia, mandar um grande abraço, a nossa solidariedade a todos os parentes, amigos, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. E dizer que são vítimas de uma doença, de um vírus, mas também são vítimas de um crime que vem sendo cometido continuadamente pelo presidente da República, pelo governo Bolsonaro, por não tomar as medidas que, de acordo com órgãos de saúde do mundo inteiro, poderiam evitar essa quantidade enorme de mortes, essa quantidade enorme de sofrimento para as famílias brasileiras. Hoje, às 18 horas, o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde registrava que há no Brasil 2.801.921 pessoas contaminadas pela Covid-19, registradas 95.819 mortes. Nunca é demais lembrar, mais do que as mortes registradas logo a seguir da explosão da bomba de Hiroshima. Enfim, cada vez que eu falo desses números, bate ao mesmo tempo um desespero, uma angústia, uma raiva, uma vontade que é o seguinte, que mudar tudo. Eu acho que o Brasil precisa muito disso. É sobre essas mudanças que a gente vai conversar. Eu passo agora a palavra para Eleonora, que vai apresentar com mais detalhes aqui o Cacai, que você já conhece, e fazer a nossa primeira pergunta. Cacai, muito obrigada por você estar conosco, ainda que remotamente, nos nossos estúdios tutameicos. É um prazer estar conversando com você. Eu queria começar te perguntando como é que está a sua rotina na pandemia, como é que você está vivendo, como é que você está vendo a situação mais geral aí do país. Bem, primeiro, Eleonora e Rodolfo, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu acho muito interessante que você comece fazendo essa saudação sempre em solidariedade. Eu quero me unir a essa saudação e, especialmente, eu diria, não só esse carinho que nós devemos ter para aqueles entes queridos de amigos e conhecidos, que hoje todo mundo já perdeu alguém, mas também aos presidiários, a família dos presidiários. Boa. E na minha visão, e desde o primeiro momento, era voltada as minhas preocupações para o presídio. Eu sou advogado criminal, e a minha preocupação sempre se voltou, porque eu sabia que, com a politização do vírus feito por esse governo genocida, quando chegasse dentro dos presídios, o vírus seria uma catástrofe como está sendo. E, além disso, fazer também um gesto de carinho aqui, de respeito às periferias, né? As pessoas que ficam vendo na televisão, que hoje tem televisão em todo canto, dizendo da necessidade de lavar a mão 30, 50 vezes por dia, sendo que a grande maioria dos brasileiros não tem acesso à água potável. Então, nós vivemos uma tragédia de proporções... a gente não consegue imaginar a proporção. Esses 95 mil mortos, oficialmente, muito provavelmente deve significar 3, 4, 5 vezes mais, porque nós não temos sequer ministro da Saúde. Nós vivemos o drama do enfrentamento dos juros. Hoje eu falei em Portugal, falei na França, eu tenho interesses lá, amigos e alguns advogados com quem eu trabalho, e eles conseguiram fazer o enfrentamento de forma razoável. Tudo é uma tragédia, evidente, mas a nossa tragédia é muito maior porque nós temos um verme comandando o país nessa hora, um genocida. Eu quero expressar minha solidariedade a todos que têm essa visão do drama que nós vivemos. Você pergunta do meu dia a dia. Olha, Leonor, eu vou te dizer uma coisa, eu poderia ficar 100 anos onde estou. Eu tenho aqui do meu lado uma biblioteca atrás de mim enorme, lá no meu escritório em cima de direito eu tenho uma outra, essa aqui é mais literatura e tal, poesia. Eu tenho acesso a várias
lives por dia, eu tenho produzido muito, eu tenho escrito, eu tenho participado de julgamento. A angústia me acompanha, porque não poderia ser diferente, é uma angústia que assola a todos nós, mas eu tenho uma estrutura para enfrentar essa angústia. Eu acordo, continuo acordando cedo, corro todo dia, nado, eu tenho uma estrutura muito, muito boa. Tenho lido mais em algumas questões de poesia, de literatura, do que lia antes até, porque... primeiro, porque tenho tido um pouco mais de tempo. Segundo, porque a gente pensa mais na finitude da vida, né? Quer dizer, a gente vê que, na verdade, toda aquela correria... Tem 4 meses que eu não coloco uma calça, eu só ando de calção dentro de casa, no máximo que eu me permito para ficar chique perto de vocês é botar uma blusa e tal. Mas, assim... E um enfrentamento diário. Eu faço live, eu escrevo, eu participo de programa de televisão, eu dou entrevista no rádio, porque eu acho que nós temos que resistir. A resistência é o nosso antídoto a essa loucura que virou o mundo, né? Não é só aqui, não, é claro, mas não podemos também... Eu cada vez mais, com tantos exageros e questões teratológicas que eu vejo acontecendo, que eu vejo que, na verdade, nós perdemos um pouco a possibilidade de ter aquilo que eu chamo de sentimento do mundo. Eu tenho para mim, Rodolfo e Leonora, que a única forma de você ter de conviver com as pessoas é ter o mesmo sentimento do mundo. Você pode ter visões diferentes, você pode ter, muitas vezes, claro, questões políticas que diferem aqui e acolá, mas se você não tiver o mesmo sentimento do mundo, se você não sofrer com a pandemia, se você não sofrer com o descaso, se você não tiver uma tristeza imensa com o que está acontecendo, você não serve para conviver, pelo menos comigo. Aí eu penso assim, eu estou numa fase da vida, outro dia me falaram, por que você não processa o fulano que falou isso e aquilo de você? Eu disse, eu escolho, inclusive, os meus inimigos. Eu quero escolher o que eu leio, sempre escolhi, de certa forma, escolho o que eu escrevo, mas eu já estou numa fase de escolher os inimigos. Então, a minha rotina ela é angustiante, mais pelo que eu sei que acontece, especialmente no Brasil, quer dizer, um país abandonado, às traças. Eu acho inacreditável quando eu recebo, às vezes, telefonemas de amigos meus que moram fora, advogados, com quem eu tenho processos, que falam, você não pode vir aqui, nós temos uma reunião marcada. Eu falo, não, nós viramos pária internacional. Eu não tenho outro passaporte que não seja o brasileiro, eu não tenho como entrar na comunidade europeia. E, além disso, a angústia de saber que nós não temos uma estratégia de enfrentamento do vírus, é uma covardia. Esse presidente da República, além de ser um irresponsável, é um covarde. É um covarde, porque é um cidadão que diz que, não é só porque diz que é uma gripezinha, ignorância. Olha, eu tenho muitas vezes uma certa preocupação, porque o ignorante ele ignora o mundo, mas é pior do que isso. Há uma condição sádica, uma postura sádica em relação ao mundo. Eu sou um cidadão que eu digo o seguinte, eu tenho 4 meses que eu praticamente não saio de casa. Fiz agora uma fugida para Trancoso, também absolutamente... lá fiquei em isolamento, mas eu queria ficar um pouco no mar, nadei todo dia, corri na praia de máscara e sozinho. Claro, eu estava com a minha família lá, mas assim, de uma forma isolada. Então é muito, muito triste esse isolamento que vivemos. Nós ainda temos condições, eu vejo atrás de você aí, você tem biblioteca para aguentar alguns dias de falta de estrutura física fora da cidade. Eu não preciso sair da minha casa, nós somos privilegiadíssimos. Agora, quando eu converso com alguns companheiros que me falam da realidade da periferia, eu penso, meu Deus, onde chegamos? Né? Quer dizer, a falta absoluta de sentimento de solidariedade. Não queria muito, não. Se esse governo fascista e genocida fosse solidário, topasse ser solidário, não tivesse com o propósito de vender remédios que certamente não têm aprovação, não tivesse a gozação, quer dizer, é muito ruim você ver o escárnio, porque é muito diferente quando você faz do enfrentamento político. Eu sou um homem político, nunca fiz política partidária, mas faço política institucional 20 horas por dia. As outras 4 eu durmo.
Então, assim, enquanto estou fazendo política regional, como estou fazendo aqui agora, conversando com vocês, eu respeito as opiniões. Eu não sou dono da verdade, mas eu não posso aceitar o escárnio, aceitar aquela gozação barata. E a gozação barata em cima de pessoas que não têm como responder, que muitas vezes não têm como fazer a diferença do que é sério e que não é sério, porque no regime presidencialista, Leonora, a figura do presidente da República tem uma força simbólica muito grande. Isso é que eu diria que aí está repousada naquilo que eu chamo de covardia, viu, Rodolfo? É você usar a estrutura do poder para poder pisar nas pessoas. Não é simplesmente dizer o seguinte: ó, vamos fazer um enfrentamento. Eu vou... Opa! Desconectou. Vamos A gente está conversando aqui com o Cacai, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Ele estava comentando sobre a situação do país na pandemia, contou um pouco de como ele está enfrentando pessoalmente esse momento, mas ele está falando de como a crise está afetando o nosso país e como e comentando a atuação do presidente da República nesse momento tão dramático aqui para o Brasil e para os brasileiros, e fez uma frase, uma afirmação aí sobre a qual ele estava agora explicando, discorrendo mais demoradamente. Afirmou que esse presidente da República é um covarde, né? E estava demonstrando, comprovando aí, nesse momento, a sua tese. Vamos ligar lá para ele? Eu vou ligar aqui. Você... Deixa eu ver aqui. Eu já mandei uma mensagem, mas vamos ver. E, enfim, o Cacai é um advogado criminalista dos mais conhecidos no Brasil. Ele já atuou em defesa de personalidades dos mais diferentes partidos, né? Opa, vamos ver. Aí, voltou. Está na horizontal. Aí, boa, isso, boa. Voltou. Acostumado, quando eu começo a falar dentro da história da Lava Jato, cai a minha, Ainda nem chegamos. Nem chegamos lá. Estamos só começando aqui. Bem, vamos ouvir um pouco vocês, então. Não sei se você quer concluir aquele raciocínio. Eu estava lembrando, enquanto tinha caído a conexão, que você tinha feito uma afirmação de que esse presidente da República é um covarde, e estava, no final, um pouquinho antes de cair, estava demonstrando isso, explicando isso. Não sei se você quer complementar. Terminar e para depois passar para o debate, é que eu acho que nós temos que ter a consciência que eu falei isso nos últimos 3 anos correndo o Brasil. Eu acho que hoje é muito bom ver que há uma consciência mais generalizada de que esse governo genocida que aí está, ele foi gestado nos excessos da Lava Jato. Foi exatamente o Sérgio Moro, através das pessoas que ele coordenava, da Força Tarefa de Curitiba, e dos excessos de prisão preventiva, banalização das prisões e banalização das delações. A estrutura que montaram exatamente fizeram a hipótese, inclusive de uma instrumentalização do Poder Judiciário do Ministério Público, prendendo o principal concorrente desse presidente e depois mercadejando a toga ao conversar com o governo ainda com o juiz. É uma coisa incrível como o Poder Judiciário pode aceitar isso. Então, assim, depois eles brigaram, porque isso é um jogo de poder, né? O que eu quero, para a gente começar um debate, é dizer isso. Assim, nós temos que ter a consciência da gravidade do que nós estamos. Nós temos hoje um presidente que se elegeu e que não tem nenhuma responsabilidade no trato sequer da saúde, né? O ministro da Saúde foi mandado embora porque fazia um trabalho razoável. Olha, eu era obrigado a elogiá-lo, um homem que votou contra o SUS, que tirou 30 bilhões do SUS, mas que, frente ao caos, ele estava fazendo um enfrentamento. Então, assim, eu acho que é muito triste
e que cabe a nós fazer essas discussões. Eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês, com as pessoas aí do seu canal, e o Tutameia é uma lenda hoje, já é muito bom ver isso. A gente já vai... A Leonora está aqui, está se preparando, tá? Para falar sobre Lava Jato, que ela fez um monte de anotações a respeito do seu artigo. Mas, antes disso, eu queria ainda só ficar numa questão que, nessa sua primeira intervenção, você qualificou várias vezes, usou a palavra genocida para qualificar o presidente Bolsonaro e esse governo. Como você justifica o uso dessa qualificação? Olha, na verdade, é uma questão técnica, né? Quer dizer, você tem uma proposta de extermínio dos índios, você tem uma proposta... no meu ponto de vista, nós temos que alargar certos conceitos. Quando eu vejo os organismos internacionais virem falar, não, mas aqui nós não... Chegou lá a denúncia contra o governo. Aqui nós não podemos enquadrar, porque o genocídio é quando você está tendo uma guerra e está exterminando um povo específico e tal. Eu entendo que tem que haver um contorno. Eu sou advogado criminal, tenho uma visão sempre garantista, sempre de defesa, e acho que a pior coisa que pode existir é tentar ter o direito penal como saída para as crises. O direito penal não é saída para as crises, ao contrário. O direito penal é a última ratio sempre. Só que nós estamos vivendo uma questão que eu queria ampliar esse conceito dentro dos organismos internacionais, inclusive. Eu pergunto a vocês, no começo dessa discussão do enfrentamento desse vírus, eles tinham um símbolo lá, que era o Osmar Terra, se não me engano, o nome dele era esse. Ele falava assim, não vai ter mais que 800 mortos. E isso, evidentemente, os grupos que apoiam o governo levaram esse homem para falar no Brasil inteiro. Hoje nós estamos com 90 mil mortos oficialmente. E esse homem continua tendo espaço no governo. Então, assim, no meu ponto de vista, hoje, o fato de não ter um ministro da Saúde, o fato de não ter uma possibilidade de dizer qual o enfrentamento técnico nós estamos tendo. Olha, o Brasil já é, talvez, tirando os Estados Unidos, que lá você tem um Bolsonaro que fala inglês, não há muita diferença entre essas duas políticas. Agora nós estamos relegados a quinto plano, porque eles não querem o apoio do Bolsonaro, que atrapalha, mas até então o Bolsonaro era um homem completamente ligado a ele. Então, nós não temos política de enfrentamento. Eu acho isso inacreditável. O que se faz ao proibir que os índios tenham acesso às questões mínimas, a vetar algumas questões relativas ao tratamento dos indígenas, tudo isso nós temos que começar a ter um pensamento global, entendeu? Nós não podemos ficar nos conceitos que são conceitos... Eu até diria, com toda dificuldade, eu sendo advogado, que nós temos que ampliar esses conceitos, porque nós estamos em tempo de guerra. Nós estamos em tempo de guerra. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quer dizer, o enfrentamento dessas questões... Nós temos 1 milhão de coisas para discutir. Felizmente, as instituições estão funcionando. Por mais que esse presidente tenha querido esgarçar a questão institucional, tentar criar espaço para fazer um golpe que ele achava que era possível falar em golpe constitucional, mas, na verdade, com 100 mil mortos, isso é bem por baixo, com as curvas ainda todas crescendo. Eu hoje conversei em Portugal, estava lá, acho que 150 pessoas infectadas no dia, 100 mortos, ou com um ou outro que ainda remanescente do período mais grave. Nós vamos começar a tratar de questões absolutamente de forma técnica? Não. Nós vivemos um descalabro, né, no tratamento da maior crise sanitária de todos os tempos. Só para ficar nesse tema ainda, quer dizer, muita gente acha que a gente vai ter que ter uma comissão da verdade para apurar tudo o que aconteceu. Você está falando em guerra, quer dizer, Bolsonaro pode ser processado, punido por tudo que está acontecendo no Brasil? São duas coisas distintas. Se você for pegar as hipóteses que estão sendo levadas para os organismos internacionais,
que eu entendo que é muito importante, tem um grupo de advogados e de militantes de direitos humanos, de pensadores e filósofos que têm feito isso, dificilmente isso vai dar resultado. Tem uma força simbólica, porque, como eu digo, nós temos no Brasil uma postura de não enfrentamento, mas que, sob o prisma técnico, não enfrentaria a expressão de genocídio suficiente, por exemplo, para o Tribunal Penal Internacional. Porém, eu entendo e trago essa discussão já há 2 meses. Olha, há 4 meses atrás, pouco antes dessa pandemia, pediram que eu escrevesse, por causa do descalabro administrativo, do esgarçamento dos poderes, da tentativa do Executivo de fechar, de promover o apoio ao fechamento do Legislativo e do Judiciário, pediram para eu escrever a favor do impeachment. Eu me neguei a escrever, escrevi contra, porque eu não queria banalizar o instituto do impeachment. Depois, na forma que esse governo tratou e trata a pandemia, eu fui obrigado a mudar. Quer dizer, ele banalizou a vida. Entre banalizar o instituto do impeachment e banalizar a vida, eu quero, então, fazer uma discussão de qual é o valor preponderante. Então, assim, eu entendo e tenho defendido isso, Eleonora, nos últimos 3 meses, que ele comete, sim, o crime de pandemia. Não existe na previsão do Código Penal, lógico, a pandemia é uma excepcionalidade, felizmente, senão a civilização já não existia, nós não existiríamos. Mas existe o crime de epidemia. E um presidente da República, com a força simbólica do cargo, sendo o crime de epidemia um crime permanente, ele, sabendo que está infectado, ou mesmo antes de saber, ele menosprezando a hipótese de enfrentamento técnico, ele desprezando as normas internacionais de enfrentamento, ele está levando uma população que o segue cegamente a cometer, sim, ele cometer o crime de pandemia. Veja bem, quando o cidadão descumpre as normas de um Estado, e a gente vê muito isso, agora não vê mais, mas a pessoa correndo na praia, a polícia atrás, claro que essa pessoa não está cometendo o crime de epidemia, pode estar cometendo ali uma infração administrativa, levar uma multa, até como força simbólica. É totalmente diferente de um presidente da República que representa o país, que representa o Estado, que tem a força enorme, uma força enorme no imaginário popular. Você fica vendo essas pessoas que mal sabem conversar, que são seguidores dele de uma forma muito, eu diria, cega. Essas pessoas não têm muita noção. Outro dia eu vi uma cena, Rodolfo, que me marcou, um rapaz novo na porta do palácio gritando que não existe doença, que isso é coisa de comunista e tal. E 3 semanas depois, a cena do filho pedindo que a gente rezasse porque ele tinha acabado de morrer, porque infectado. E nós vamos ainda viver aquilo que é uma coisa que me impressiona muito, que é a escolha de Sofia. Quer dizer, essas pessoas que estão na rua, que estão dizendo que não tem, na verdade, nenhum tipo de doença, que isso tudo é uma criação, essas pessoas vão se infectar de uma forma muito mais violenta. E elas vão disputar, num dado momento, já estão disputando, a gente vê isso no dia a dia, as UTIs, os respiradores, com os homens, as pessoas, as mulheres que tratam da saúde, que estão nas UTIs, seja médico, enfermeira, seja pessoa que está lá limpando a sujeira e lavando as roupas das UTIs, e o médico vai ter que fazer a escolha de Sofia. Não é justo. É um momento dramático. Então, tecnicamente falando, eu defendo que ele comete, sim, ele, presidente da República, o crime de pandemia, que é equiparável ao crime de epidemia, porque é um crime permanente e ele está com a força que tem, com o movimento que faz, fazendo... Agora, então, que ele se infectou, tem uma cena dele infectado, conversando com um gari sem máscara, que é algo que dói, assim, que dói. Aquela coisa, é o desprezo. O desprezo pela vida humana, o desprezo pelo respeito às pessoas. Então, assim, o problema todo é que nós dependemos de uma investigação independente, de um inquérito, para chegar a essa conclusão. Essa é outra questão. Nós temos muito o que discutir no Brasil. A força do Ministério Público Federal,
a força que está nas mãos do Procurador-Geral da República, que é o único que pode denunciar o presidente. Você imagina, para receber uma denúncia contra o presidente da República é necessário a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas essa denúncia só existirá se uma pessoa, o Procurador-Geral da República, apresentar. Então, o nosso momento é muito grave, merece muita reflexão e é extremamente grave. Bom, não, vou passar para a outra pergunta aí. Você comentou aí, falou que esse governo genocida foi gestado nos excessos da Lava Jato. Então, acho que a gente já podia entrar então nesse tema. Vou pegar aqui o gancho. Não, eu estava lendo o livro das prerrogativas, o livro das suspeições, que foi lançado aí essa semana passada, e você tem um artigo nesse livro que você diz que a Lava Jato foi um projeto político de poder que instrumentalizou o poder investigativo do Estado contra adversários, sitiou o poder judiciário, mobilizou a grande mídia, mediante vazamentos seletivos e criminosos, com a finalidade simples e clara de alcançar as mais altas posições do poder no país. Então, nós estamos no meio de um projeto político que resultou num governo que está praticando um genocídio. Como é que as instituições... Você diz que as instituições estão funcionando. Como é que as instituições não barraram esse rol que você descreve, e o livro todo descreve, que a gente está assistindo anos e anos a fio? Como é que as instituições não conseguiram criar anticorpos para barrar em algum momento todo esse descalabro que aconteceu também no judiciário? A sua pergunta é muito interessante, porque eu sou um crítico da Operação Lava Jato, embora sempre faça a ressalva da importância dela. Eu sou um advogado criminal, com bastante experiência, só faço advogar há 40 anos, já advoguei para 4 presidentes da República, mais de 90 governadores, então tenho uma advocacia na área política muito grande, mas nós não tínhamos a ideia do tamanho do problema da corrupção no Brasil. Ninguém tinha, nem a imprensa, nem o Ministério Público, e realmente a Força-Tarefa, através da Lava Jato, desvendou a corrupção. Quando aquele barucho da terceira escalão ou quarto escalão apresentou-se devolvendo 150 milhões de dólares, eu falei, opa, alguma coisa está errada no mundo. Mas eu não falei para o mundo que eu quero descer, eu falei, eu quero enfrentar esse mundo, eu quero conhecer o que está acontecendo. E nós começamos, então, a fazer um enfrentamento interno e ver que esse grupo da Operação Lava Jato, coordenado por um juiz, tinha uma estratégia de poder, uma estratégia muito forte, até mais forte de marketing, com apoio internacional e tal, do que juridicamente. Eles não são propriamente fortes, não tem ninguém ali que seja um brilhante advogado, um brilhante promotor, juiz muito menos, ele é razoavelmente fraco. Mas eles tiveram uma estratégia de poder e uma ousadia enorme, porque eles instrumentalizaram parte do judiciário, instrumentalizaram parte do Ministério Público e com o apoio da grande mídia. Esse apoio tem que ser estudado, por que esse apoio veio. Por que determinados grupos apoiaram, depois agora começam a fazer um contorno diferente. Ontem eu vi um editorial do Estado de São Paulo e fiz uma comparação com um artigo que eu escrevi na Folha em 2017, Que País Queremos? O Estado de São Paulo dizendo que todos nós queremos o enfrentamento da corrupção, só que esse grupo da Lava Jato extrapolou. Eu dizia isso já por escrito na Folha, num artigo em 2017. Eu dizia que não permito que juiz algum, procurador algum, delegado algum venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que vocês dois, mais do que as pessoas que nos ouvem. Só que eu quero esse combate dentro dos limites constitucionais. Então, eles conseguiram montar uma estrutura de poder muito forte. E eu digo o seguinte, você pergunta como é que isso não foi vacinado pelos órgãos? Porque houve um encantamento de boa parte da população que estava frustrada, que estava decepcionada politicamente, com um grande apoio de uma mídia opressiva e mesmo da outra mídia, de uma mídia que eu diria que começou a questionar algumas questões. E esse grupo, sabe o que levou, do meu ponto de vista, a esse debacle, a essa hipótese que nós temos agora de passar isso a limpo? Foi exatamente o excesso de poder. A empáfia com que esses
esse grupo pequeno achou que tinha chegado ao poder. Eles começaram a admitir, muito antes da Intercept, começaram a admitir que tinha um candidato à presidência da República, começaram a admitir que apoiaram o Bolsonaro, admitir que alguns deles seriam candidatos. Eles perderam. O Nelson Rodrigues tem uma frase fantástica: fala, os idiotas perderam a modéstia. Eles correm o risco de ganhar porque eles são muitos. Então, o embate era um embate complicado, porque tudo que está acontecendo aí, eu venho falando, olha, eu deixei meu escritório, eu tenho 5 valorosos sócios que se dispuseram a assumir mais o escritório, e eu corri o Brasil durante 3 anos, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Agora, aqui eu faço 2 lives por dia, mas aqui eu saio daqui, vou ali em cima, é muito mais fácil, estou na minha casa. Eu corri o Brasil inteiro para fazer esse debate. Eu digo, eu não sou dono da verdade, mas era óbvio que eles estavam instrumentalizando 2 poderes absolutamente fortes e que têm que ser independentes. Então, essa instrumentalização redundou nesse excesso de poder que acabou sendo o que o sufocou, no meu ponto de vista. Quando eu vi, eu gosto de falar isso, quando eu vi aquele outdoor daqueles meninos ali se sentindo... Eu até gosto de brincar o seguinte, aquilo ali faltou um pouco de... Eles nunca leram literatura, nunca leram poesia. Se tivessem lido Fernando Pessoa, iam ver lá no Poema em Linha Reta, estou farto de semideus, onde é que é homem no mundo? Quer dizer, é aquele excesso de quem acha que está dominando absolutamente tudo, mas ele esquece que as pessoas estão prestando atenção, estão lendo, estão acompanhando. E aí você vê o que é. Eu falo, Lord Acton, lá em 1800, falava que todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. Eles sabiam que o Conselho Nacional do Ministério Público não iria enfrentá-los. Nenhum deles foi julgado. É uma vergonha. Você pode criticar a ordem, eu não faço política de ordem, mas eles punem advogados. O CNJ, com toda dificuldade, pune juiz. O CNMP, esse Deltan, que tem, pelo que diz a mídia, chegou a ter 40 processos, tem 18 processos, agora vai sair um deles agora, vai ser julgado agora. Vai prescrever. Já estão dizendo que, se for o caso, alguém pede vista. Tem um deles, que é bem fraquinho, que até perseguiu a filha de um cliente meu. É uma coisa incrível. Eu tenho um cliente em Portugal, o Raul Smith, que nós ganhamos o caso dele, e que tem nas gravações do Intercept, que eles falam, não vamos pedir uma busca-apreensão, não era para pressionar o pai. Isso é covardia, isso é canalice. Isso é canalice. Isso é crime, né, também? Não, esse cidadão admitiu que pagou o tal outdoor usando o nome de outra pessoa. Se fosse na época deles, aí seria motivo de busca e apreensão, de prisão preventiva, entendeu? Sabe o que eles fizeram? Houve lá um grupo que disse que ele tinha um desvio psiquiátrico, isso eu vi na imprensa, e através disso deixaram passar o tempo e prescreveu. Será que a sociedade brasileira não está cansada de ver isso? Então, por isso é que esse grupo agora está na berlinda. Por isso é que eu acho que, quando eu falo que esse grupo gestou o autoritarismo, porque foi esse grupo, coordenado por esse juiz, e, claro, com apoio internacional, com apoio de outros grupos fortes, que fez com que prendesse o principal oponente, negociou com o presidente, assumiu o Ministério da Justiça, e nós tivemos, então, essa catástrofe desse presidente da República, que já brigaram. Brigaram porque o grupo chegou no poder, mas não é o poder. No sistema presidencialista, a gente que conhece, que lê, que estuda, sabe que o presidente ele detém um poder muito grande. Quer dizer, os ministros são todos demissíveis. E talvez todo mundo tenha se assustado com a fraqueza do Moro enquanto ministro. O Moro não deixou um único projeto, único. Como ele, enquanto ministro, enquanto juiz, tinha um poder muito grande, era um juiz com jurisdição nacional, tinha lá os assessores e ele tinha já as sentenças prontas e tal, ele não precisava ter nenhum tipo de preocupação intelectual. Ele, quando saiu brigado e foi fazer aquela, que eu achei até que foi uma espécie de uma delação, que como ele não sabe muito, ele não sabe direito, eu achei, o cara está fazendo uma delação não premiada aqui. Ele quis confissão de culpa ao mesmo tempo. Claro, o tempo inteiro confessando, mas ele foi fazer uma espécie de uma prestação de conta, ele não tinha o que falar. Porque o tal projeto anticrime que ele apresentou
Nós, eu digo a sociedade brasileira, eu fiz parte de um grupo de advogados que discutiu muito na Câmara e tal, nós absolutamente desidratamos o projeto e mudamos o projeto. Opa, opa. Vamos de novo aqui buscar o Cacai. Tô aqui A gente está entrevistando aqui o Cacai, advogado criminal, que estava falando agora dos problemas, dos crimes mesmo ocorridos durante a Operação Lava Jato, cometidos pelo excesso de poder aí de procuradores, dos juízes ali, que extrapolaram, né, quando ele usou uma expressão, o combate à corrupção extrapolou os limites institucionais. Né? Essa é uma espécie de resumo do que foi a Operação Lava Jato. Aí, Tá de volta. O Moro cai. Mas já estamos de novo junto. Então, você estava falando do que o Moro saiu sem um projeto, que vocês tinham desidratado aquele projeto anticrime, aí caiu. Nesse ponto eu gosto sempre de elogiar e dar o crédito a quem tem. O Rodrigo Maia teve um papel importante, que ele nomeou 16 deputados num grupo de trabalho que deu ampla liberdade e através do apoio também da sociedade civil e tal. E agora você veja como o Brasil é um país complicado, Eleonora. Esse projeto que saiu dali foi votado no Congresso Nacional com uma votação surpreendente, quase 500 deputados, e no Senado Federal, por unanimidade, foi aprovado. E nele, nós tiramos as teratologias que vinham da mente doentia e punitiva desse juiz. E, por exemplo, nós fizemos uma introdução, nós que eu digo a sociedade brasileira e tal, daquilo que é o mais importante para o processo penal brasileiro, que é o juiz de garantias. Nós conseguimos aprovar. Por incrível que pareça, quando chegou no Supremo Tribunal para fazer a análise desse projeto, que tudo é judicializado no Brasil hoje, o Supremo virou o grande poder. Tudo é absolutamente judicializado. O ministro Toffoli deu uma liminar para que demorasse 6 meses para ser implementado, e eu vou ser sincero, acho até correto, porque há uma mudança tão grande na estrutura do processo penal brasileiro. Eu sou advogado criminal, só faço isso na vida, que eu acho que realmente o vacatio legis tinha que ter sido maior. A própria deputada que presidiu a comissão, o grupo de trabalho, a grande Margarete, lá do Piauí, ela reconheceu isso, que o prazo teria que ser maior. Mas depois, quando foi para o relator, o ministro Fux deu uma liminar sem prazo. Eu tenho medo de simplesmente ele não levar isso a julgamento. E aí nós temos uma questão que talvez seja uma das mais graves do Brasil hoje, que nós estamos com 11 Supremo Tribunal. Nós temos 11 ministros que têm o poder de dar decisões monocráticas, de paralisar atos, inclusive de outro poder. É muito grave. Claro, o Barbosa já dizia que o Supremo tem, o Poder Judiciário, que o Supremo Tribunal, tem o poder de errar por último. Mas uma decisão monocrática que paralisasse um projeto, uma lei dessa, que foi discutida amplamente no Brasil inteiro, com várias comissões, votada por uma maioria muito expressiva e por unanimidade no Senado, essa liminar tinha a obrigação de ter um prazo rápido de ser levado ao plenário. Nós temos que parar com esse poder excessivo dos ministros do Supremo Tribunal, principalmente através das ações monocráticas. Você desculpa, mas são tantas coisas para a gente falar, vamos. E uma coisa leva a outra, e é assim, eu acho que nós estamos num momento tão grave da história do país que nós temos que questionar um pouco de tudo. Assim, o Moro hoje, e esse grupo da Lava Jato, eu acho que já está muito evidenciado os excessos. Esse livro que nós escrevemos, eu tenho a honra de ter escrito um dos capítulos junto com o Marcelo Turbay, que é um grande advogado, meu sócio e meu amigo, e esse livro está tendo uma repercussão enorme, porque realmente ali está esmiuçado, eu acho que uma perfeita radiografia de toda essa questão da suspeição, o que um juiz suspeito pode fazer.
o malefício do juiz e dando as soluções. Claro, eu sou advogado criminal, que advogo no Supremo há 40 anos. Eu não tenho a pretensão de dizer o que o Supremo vai julgar. Quando for julgar o habeas corpus, por exemplo, de suspeição, e nem faria isso, que seria uma indelicadeza. Mas nós temos ali advogados de todas as áreas fazendo o apontamento técnico da realidade do que ocorreu em Curitiba. Agora, o Brasil não se resume a Curitiba. O Moro hoje, embora seja uma pessoa que a gente tenha que fazer um enfrentamento, ele já é, de certa forma, também uma figura menor. Nós não podemos imaginar que, no momento em que nós estamos tendo um presidente irresponsável, que deixa o país à deriva, nós não temos ministro da Saúde. Eu vou repetir isso pela terceira vez. É algo inacreditável. Imagine o que é você fazer um enfrentamento, a irresponsabilidade que é isso. Olha, eu vou dizer, outro dia eu participei de uma live com a professora da UNB, Beatriz Vargas, ela falou, tão grave quanto ter um impeachment sem ter crime de responsabilidade é não ter um impeachment tendo vários crimes de responsabilidade. Porque, é claro, assim, eu, por exemplo, achava a Dilma, não gostava do governo da Dilma, mas é óbvio que não houve crime naquelas famosas pedaladas. Aquilo foi uma criação, porque o impeachment é um processo jurídico político, eles tinham a força política para derrubá-la, ela não soube fazer o jogo político e a derrubaram. Uma lástima, uma nódoa na história recente do país. Por outro lado, hoje, nós temos crimes de responsabilidade aos borbotões. É incrível como acontecem essa quantidade abundante de crime de responsabilidade. Podia dar 2, 3 exemplos aqui. Acho até que o fato de não ter o enfrentamento do vírus, o fato de não ter um ministro da Saúde, já é crime de responsabilidade. Já é crime de responsabilidade. Nós temos 95 mil mortos oficialmente. Alguém vai ter que pagar essa conta, não é possível. E agora, nós temos mais, nós temos aquele momento em que houve o esgarçamento das instituições com o apoio ostensivo do presidente da República para fechar o Congresso Nacional, para poder fechar o Supremo Tribunal. E por isso é que foi necessário fazer aquele inquérito tão questionado das fake news. Porque realmente nós vivíamos... Você se lembra, Rodolfo, uma coisa que me preocupou muitíssimo quando eu comecei a ver o presidente da República incentivar algumas pessoas que vivem ao redor dele, como moscas ali ao redor de uma luz estranha, escrevendo, por exemplo, sobre o artigo 142 da Constituição Federal, para dizer que é possível uma hipótese, meu Deus, e que você pode fazer a leitura de que as Forças Armadas podem ser um poder moderador. O que essas pessoas, a soldo do presidente da República, a soldo não é pagando com grana, não. É com poder, com possibilidade de pegar um cargo, de ser ministro supremo. Começaram a dizer que existia a hipótese de ter um golpe constitucional. É um desvio intelectual, mas é mais do que isso, é uma subleitura criminosa da Constituição. Então, assim, eu gosto de contar, falei isso mais de uma vez, que quando eu tive o prazer de fazer lá, apresentar a DC 43... Opa! Vamos de novo, vamos de Vamos novo. aqui. Aqui, Tá como indo? vê, a transmissão segue. Tivemos aqui, mais uma vez, um pequeno problema de comunicação aqui na nossa conversa com o Cacai, advogado criminalista que está discutindo aí as várias questões jurídicas e judiciais que envolvem a ação do presidente da República. Ele estava agora elencando uma série de atitudes, ações e palavras aí do presidente Bolsonaro que podem ser enquadradas, na opinião dele, em crimes de responsabilidade, né? A começar pelo próprio fato de não estar enfrentando a pandemia como deveria ser feito. Até mesmo, até mesmo o fato de não termos, nesse momento tão grave, um ministro da Saúde, já poderia ser qualificado, né, ser enquadrado como crime de responsabilidade da presidência da República, né? Vamos ver aqui se logo... olha aí, já está de novo. Do ar, talvez seja, ou talvez o governo da China ou o governo da Coreia que está com inveja de mim. Vai lá.
Então, Eu você não sei estava até onde vocês ouviram. falando dos vários exemplos de ações, palavras do presidente da República que poderiam ser enquadrados em crime de responsabilidade. E eu estava falando no último ponto, aí estava falando dos áulicos aí da presidência, que vieram defender que a Constituição justificaria aí o chamado das Forças Armadas como poder moderador, né? Isso. Aí eu aproveito para perguntar o seguinte: tem três caminhos para o Bolsonaro sair da presidência, né? O impeachment, a cassação da chapa e até uma questão, um processo criminal. Você vê alguma chance, alguma perspectiva para esses três caminhos? Ou isso aí você acha que, de fato, como depende, né, ou do Rodrigo Maia, ou do presidente Supremo, quer dizer, a gente não tem um caminho constitucional para afastar o Bolsonaro? Veja bem, tanto o impeachment como o crime comum dependeria de uma autorização do Congresso Nacional, de 2/3 do Congresso Nacional. Nós temos hoje 50 processos de pedido de impeachment. Eu até vejo o Rodrigo Maia dizendo, não, mas não existe crime de impeachment. Essa é a função do presidente da Câmara mesmo. Se o presidente da Câmara começar a falar que existe motivo de impeachment, mesmo achando que tem, eu acho que ele sabe que tem, mas se ele não pode apresentar, porque se apresentar um projeto de impeachment, uma proposta de impeachment agora, estando o Centrão ao lado do presidente, é desmoralizante, porque ele vai ganhar. Então você fortalece o cidadão. Então isso é que nós temos que ter maturidade para fazer a análise constitucional. Quer dizer, o processo de impeachment é um processo jurídico-político. Jurídico, não tenho nenhuma dúvida. Então, estão postos ali todas as condições de crime de responsabilidade. Político não tem. É porque a história do Brasil é meio mal contada. Quando as naus portuguesas desceram lá em Cabralha, teve uma nau que não foi detectada, que era a nau do Centrão. Ela já estava lá para coordenar a missa. A primeira missa foi coordenada pelo Centrão. Então, assim, o Centrão, enquanto houver chance de estar usufruindo do poder, ele está lá. Eles fizeram. O Bolsonaro, não é que ele abriu o governo, ele delegou absolutamente. Então, eu concordo com o Rodrigo Maia. A postura do presidente da Câmara tem que ser o seguinte: não vejo condições, não vejo crime. Porque se ele falar, tem crime, mas nós não estamos com condições, ele está enfraquecendo. A maturidade é uma coisa, às vezes, chata, mas essa é uma verdade. Então, assim, nós temos que saber como... Nós sabemos, eu já advoguei, repito, para muitos políticos, nós sabemos como é que funciona o Centrão. Parte do Centrão, alguns líderes, que ainda hoje são líderes, tomaram café da manhã com a Dilma no dia do impeachment e votaram contra ela à noite. É uma questão que tem lá as suas outras nuances, né? Então, esses dois lados, tanto o... Veja bem, e é bom que seja assim, viu, Eleonora? Nós não podemos ter um processo de impeachment que seja tocado a toque de caixa, porque o impeachment é excepcionalidade de excepcionalidade. O caso da Dilma claramente não existia crime, mas existia condições políticas, ela não soube governar. Por isso é que nós temos que discutir o parlamentarismo, que você, com muito menos drama e trauma, você consegue mudar o governo. Nós tivemos 2 impeachment em curtíssimo espaço de tempo. Então, as condições do impeachment hoje, jurídicas, estão absolutamente postas. Qualquer estudante de direito sabe disso. Mas nós não temos condições políticas. Não adianta você colocar para votar hoje. Da mesma forma, a questão do crime comum. O crime comum, se o doutor Aras chegar à conclusão, ao final desse inquérito que está investigando Bolsonaro e Moro, que existe indício suficiente, ele tem a obrigação de denunciar. Eu fiz um artigo há 2 meses atrás, no Poder 360, em que eu dizia o excesso de poder e concentração de poder nas mãos do Procurador-Geral da República. Porque, veja, é o que eu disse, o Supremo, para receber uma denúncia, precisa de maioria. Se ele não denunciar, não tem processo. O Supremo Tribunal é um poder inerte, ele depende da provocação. Eu até propus que se discutisse uma hipótese, e uma deputada apresentou a PEC, que hoje está correndo lá dentro, que o Procurador-Geral da República não pode ser nem nomeado
ministro supremo nem reconduzido para o cargo, para que ele tenha uma verdadeira independência. Então, nós temos, no processo de crime, essa questão. Eu até propus para reflexão que, se, num determinado momento, tem indício suficiente para denunciar, mas o procurador-geral não denuncia, e falei isso na live do Prerrogativa com o doutor Aras, esse inquérito tinha que ser submetido a um conjunto de 3 ou 5 subprocuradores que poderiam mudar e fazer essa denúncia. Porque, senão, ele passa a ter mais poder do que o Poder Judiciário, do que o Supremo Tribunal Federal. Então, nos resta a terceira hipótese, que eu acho quase dramática, do Tribunal Superior Eleitoral. É claro que é uma hipótese constitucional, nós temos que considerar, mas eu tenho em mim um vício de ser um democrata. Você tirar um presidente da República, por mais que seja esse cidadão desqualificado que está aí, que teve 57 milhões de votos, você tirar pela Justiça Eleitoral é uma responsabilidade maior do que a barba do Rodolfo. Sabe por quê, Rodolfo? Eu vou te dizer por quê. Porque isso, o que até então a jurisprudência diz? Que ele usou os fake news, que ele abusou, que nós estamos vivendo um momento, o mundo inteiro, não é só aqui não. Veja os filmes que estão passando sobre os Estados Unidos, como é que foi a eleição desse Trump. Agora, de uma forma ou de outra, 57 milhões de pessoas votaram nesse cidadão. Se nós não tivermos uma comprovação absoluta de que isso influenciou no resultado, não é só comprovado que ele usou o escritório do ódio, que ele usou, agora que fizeram comigo recentemente, sim, eu sou desimportante, mas o que fizeram com as pessoas políticas desse país, que são proeminentes. Agora, o que eu preciso saber é que a jurisprudência diz o seguinte: tem que se comprovar. Você ser responsável é uma coisa danada. Você ser coerente é difícil, porque às vezes dá vontade de você esquecer a coerência e falar que é fácil tirá-lo. Mas... Opa, vamos lá. Vamos de novo conectar. Então, o Cacai está falando das hipóteses de saída do Bolsonaro, que são difíceis, né? Sim, há várias possibilidades constitucionais, para diversas delas, inclusive a do impeachment. Vamos lá. Bom, porque eles estão me derrubando muitas vezes. Boa. Mas o que eu dizia, não sei onde eu parei, mas é só que é muito grave que a Justiça Eleitoral possa caçar a chave. Sim. Uhum. Nós temos que comprovar que, além dos crimes que nós sabemos que existiram, que isso influenciou, isso modificou o resultado da eleição. Porque eu não quero a Justiça Eleitoral coordenando o meu país. Hoje nós talvez comemoraríamos, eu pelo menos comemoraria a queda desse governo fascista e genocida, mas amanhã nós estamos dando para a Justiça, que é uma justiça especializada que não existe em lugar nenhum do mundo, o poder de tirar o governador que acabou de ser eleito, o poder de tirar o prefeito da cidade do interior que acabou de ser eleito. Mas isso não acontece, a cada eleição isso acaba acontecendo. Uma cidade aqui, outra cidade lá, a própria Justiça Eleitoral impede a diplomação de candidatos que, no entender dela, cometeram crimes eleitorais, que são esses aí que achava Bolsonaro Mourão estaria enquadrado. Eu concordo com você, Rodolfo, só que nós temos que ver o seguinte: nós temos agora um exemplo muito interessante. Nós tínhamos uma juíza no Mato Grosso que se intitulava Moro de Saia, uma coisa inacreditável, uma tal de Selma. Ela fazia absurdos, ela ia interrogar o ex-governador, botava ele nu antes de entrar, nu, tirava a roupa dele antes de entrar na sessão, era uma coisa humilhante. E ela se elegeu com esse discurso. E já foi cassada, porque foi comprovado uma série de irregularidades, de crimes e tal. Ela durou 1 ano como senadora. Mas eu acho que tem uma diferença de você tirar um presidente com 57 milhões de votos. Acho que tem uma diferença. Eu penso que existem elementos para isso. Essa questão da fake news se tornou tão grave no Brasil. E outro dia eu conversava com o ministro Supremo sobre esse inquérito tão questionado lá, sobre umas matérias que saíram no Fora do Brasil,
na Espanha, por exemplo, elogiando o inquérito do Supremo Tribunal ao fazer esse enfrentamento, porque isso fez uma discussão internacional. Aqui você critica muito essas questões, mas, por exemplo, está até fazendo uma relação, as matérias, com aquelas medidas de alguns grandes grupos de parar de financiar ou de investir em propaganda, por exemplo, no fake news, no Facebook, exatamente por causa dessa discussão que se deu aqui. Então, o momento é grave. Eu acredito que se nós temos a previsão constitucional, se existe a comprovação, e parece-me que está comprovado e cada vez comprovado mais, de que, evidentemente, a eleição foi uma fraude, o que vai restar discutir é se essa fraude teve uma influência significativa para mudar a diferença. Porque a diferença foi muito grande. Essa é a verdade. Agora, claro, eu não acredito que o Brasil tenha 57 milhões de fascistas, 57 milhões de pessoas que não querem o respeito dos negros, das mulheres, que tratam da forma como é tratado o índio, como é tratada a questão que está pegando muito no mundo inteiro e que está tendo um certo respaldo maior agora no Brasil, a questão da Amazônia. Quer dizer, mas, na realidade, eu tenho muito medo do judiciário com força demais. Eu sou advogado. Eu sei o tanto que é grave você dar excesso de poder ao poder judiciário. Eu tenho um respeito enorme por esse poder, mas sou muitas vezes um crítico e coerente. Essa coerência, às vezes, me dá algumas dificuldades. Por exemplo, quando o Gilmar deu a liminar que impediu o Lula de assumir a Casa Civil, ele mudou a história do Brasil. E se o Lula assume, quase certamente não teria impeachment. O Lula é encantador de serpentes, ele teria feito um trabalho correto, honesto, de político, que a Dilma não sabia fazer, e talvez não tivesse um impeachment. Eu fui um crítico, mas eu fui um crítico porque o Supremo Tribunal, especialmente através de uma medida liminar, não pode impedir um ato desse do presidente da República. Coerentemente, quando o Alexandre impediu esse senhor, que eu esqueci o nome agora, de assumir a direção da Polícia Federal, eu fui um crítico, porque a gente tem que ter coerência para poder fazer um enfrentamento. Ali também, através de uma decisão monocrática, o Supremo Tribunal errou. É o excesso de poder. Porque se você criticou lá, você tem que criticar aqui. Então, eu acho que nós vivemos hoje não só um momento de um superpoder judiciário, porque eu escrevo muito sobre isso. Quer dizer, você teve um enfraquecimento através da criminalização da política, que era uma das estratégias do Moro e do seu grupo, do seu bando, era fazer uma criminalização da política, criminalização do advogado, por exemplo. Essa criminalização, Leonora, levou ao enfraquecimento do Poder Legislativo. Claro, ninguém está acima da lei, pode ser investigado. Mas você não pode ter uma investigação que dure 2 anos, 3 anos, 4 anos sobre um senador, sobre um cidadão comum. Você corrói a credibilidade daquela pessoa. Eu fui advogado do Duda Mendonça no Mensalão. Passei 5 meses dentro daquele plenário do Supremo, parecia um filme. Não era filme, as pessoas são pessoas normais, de carne e osso. Ao final daquilo, o Duda foi absolvido. No entanto, ele me fala, no imaginário popular, ele é um mensaleiro. Ele saiu do Brasil, ele é brilhante, é gênio, abriu uma empresa em Portugal, abriu uma empresa na Polônia. Imagina o que é fazer uma música em polonês para fazer uma campanha eleitoral. Tem que ser muito gênio, né? Mas essa que é a verdade, quer dizer, é a força que existe dessa espetacularização dentro do Poder Judiciário. Então, eu tenho muita preocupação com esse excesso de poder do Poder Judiciário. Eu tenho essa discussão, quer dizer, nós temos que ver que o Poder Judiciário, como eu disse da tribuna e já repeti aqui, pode muito, mas não pode tudo, e é importante que nós sejamos, nós, a sociedade brasileira, vocês, eu, quem está nos ouvindo. Por isso é que eu faço tanta live, por isso que eu discuto tanto, por isso que eu me disponho. Eu não sou dono da verdade, mas eu estou disposto a ouvir e a falar o que 40 anos de advocacia me deu. Porque eu brinco que o que a advocacia me deu de mais precioso foi a hipótese de ter voz, foi poder conversar com os grupos mais diversos. Então é um pouco isso. Você usou várias vezes agora
e também ao longo aí da conversa, a palavra enfrentamento. O enfrentamento ao presidente Bolsonaro, o enfrentamento a essa política, o enfrentamento no judiciário, né, nas diversas instâncias. Na sua avaliação, a oposição está fazendo corretamente, consequentemente... Opa! Caiu. Caiu? Vamos ver lá de novo. Nós estamos aqui, mas a transmissão continua, como você está vendo. A gente teve um pequeno problema aqui da comunicação com o Cacai, já está voltou, de volta. Já voltou. Então eu estou complementando a pergunta. Na sua avaliação, a oposição, ou as forças populares, as forças democráticas, estão fazendo corretamente, de forma consequente, o enfrentamento a esse governo genocida, ao Bolsonaro, às políticas desse governo? Eu penso que não. Com muita tristeza, eu penso que não. Não existe uma oposição orgânica, uma oposição estruturada, não existe um discurso que seja um discurso... Por exemplo, nós tínhamos que ter, na minha visão, eu não sou político, eu nunca fui de partido algum, mas eu acho que eu sou um político, evidentemente, a vida inteira, institucionalmente, eu debato todos os temas, aponto, faço o enfrentamento no meu campo de ação, mas eu acho que nós tínhamos que ter uma extrema unidade no combate à falta de estrutura do governo na pandemia, que não dá só para criticar. Eu acho que aí, assim, todos os... Veja bem, eu conheço como é que é político, já advoguei para mais de 90 governadores. O político não quer dar o espaço para o outro. Mas quando nós criticamos a falta de estrutura para enfrentamento do vírus, nós não podemos disputar espaço. Nós tínhamos que ter o Brasil de uma forma fragmentada agora, mas uma fragmentação que une, uma fragmentação que faz uma espécie de um caleidoscópio ali. Ou seja, o enfrentamento do vírus era todo mundo. É uma coisa necessária. Nós não temos que ter o Dória fazendo uma coisa, o Lula fazendo outra, os demais, seja quem for, o Ciro fazendo outra coisa. Esse era o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu acho que faltou uma unidade é o enfrentamento da não política contra o vírus. Nós viramos pária internacional, nós estamos com 100 mil mortos, que provavelmente, eu já vi um cientista de Minas Gerais falar que pode ser 13 vezes maior. É assustador. É assustador o drama que nós estamos vivendo. Eu estou em isolamento, praticamente sem sair de casa, muito, evidentemente, por uma necessidade que eu tenho de manter isso aí, mas também por uma questão política, porque eu acho que eu tenho que dar o meu exemplo de que eu preciso cumprir um papel de cidadão. Entendeu? Quer dizer, eu não posso ficar criticando e ficar fazendo algum tipo de movimento que não seja coerente. Então, acho que nós não temos oposição. No enfrentamento do vírus, que para mim é o essencial, era o essencial e é o essencial, nós não temos. E depois, nós temos uma fragmentação política na política partidária que é muito impressionante. Quer dizer, eu não vejo nenhum líder hoje que tenha condição de estar fazendo uma oposição real a esse presidente da República. Não vejo, não tenho... Eu tenho pessoas que eu admiro, tem pessoas que eu acompanho, dos mais diversos partidos e tal, mas eu não vejo que tenha uma oposição orgânica, uma oposição que tenha discutido projeto para o país. Então, assim, quando eu vejo o Tato ser candidato do PT em São Paulo, eu falo, meu Deus, mas que bandeira é essa? Quem puder te dar Gávea tripudia. Quer dizer, eu volto para a poesia, entendeu? Porque é muito difícil. É muito difícil. Eu não vejo, eu fico discutindo, eu tenho muitos amigos que fazem da política a vida mesmo, política partidária. Eu vejo o Freixo retirar a candidatura dele no Rio de Janeiro por uma falta de condições de fazer uma união em torno dele, que seria um grande nome, que eu admiro muito. Então, eu acho que nós estamos perdendo um pouco o bonde da história. E eu repito, como não sou partidário, para mim o mais importante agora é que nós estivéssemos unidos para fazer um enfrentamento da não estrutura do vírus, quer dizer, da politização negativa que o Bolsonaro fez do vírus. Nem isso nós temos. Nem isso nós temos. Nós não temos assim... Você veja, o Bolsonaro resolveu não dar os números da catástrofe. A imprensa, diligentemente, fez um comitê para poder pegar esses números e soltar. Não existe um comitê de enfrentamento do vírus dos grandes líderes nacionais.
Não existe. Nós temos, assim, pessoas fantásticas que nós estamos acompanhando de fazer as discussões, mesmo os médicos, o Drauzio Varela está lá falando e tantos outros. Mas quem é assim? Nós temos assim, não, olha, vamos fazer um grupo apartidário aqui. Acho que a visão do político partidário, às vezes, isso é uma visão minha. Falta isso, sabe, Rodolfo? Porque se nós tivéssemos tido... eu fico vendo Portugal, por exemplo, Portugal governado por um partido de centro-esquerda, a direita que estava crescendo, eu sei, porque eu vou muito a Portugal, advogo lá e tal, de repente, nessa questão do vírus, a direita apoiou fortemente o governo. Não importa. Hoje eu falei, Portugal tem 3 dias, novamente, sobre isso, parece que lá teve 150 casos, parece que não teve nenhuma morte, uma coisa... Quer dizer, esse era o primeiro ponto. Nós tínhamos que ter tido assim, uma reunião dos líderes, independentemente da questão partidária, para poder discutir como cobrar as ações. Eu acho que se nós tivéssemos tido isso, a sociedade brasileira, ao ver 80 mil mortos, 90 mil mortos, ao ver que nós não temos um ministro da Saúde, nós poderíamos ter avançado. Infelizmente, eu acho que nós não temos. Como avançar, então? Desculpa, não ouvi. Como avançar, então? Olha, a primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer, e que isso eu vejo que está sendo feito, é essa discussão diária da sociedade organizada, né? Quer dizer, eu não tenho partido, por exemplo, mas eu faço 2 lives por dia, eu converso do judiciário com quem interessa, eu converso no executivo, não, evidentemente não no executivo federal, porque eu lembro uma vez que eu estava fazendo um debate com um grupo grande, tinha uma senhora muito ignorante que falava muita besteira. Ela falou, mas eu não conversava com ela. Ela falou, mas o senhor não debate comigo, não troca ideia comigo? Eu falei, se eu trocar ideia com a senhora, eu vou perder. Então, com a senhora, eu não troco ideia. Então, com esse executivo, ninguém troca ideia, porque eles não têm. Mas a gente conversa com todos os grupos. Eu acho que é necessário ter a dimensão, cada vez mais isso acontece. Nós temos líderes surgindo, o Flávio Dino fazendo colocações importantes. E vou dizer, mesmo a forma com que, eu diria, essa direita mais civilizada está fazendo o enfrentamento de uma forma... O Bruno Covas é um cara que está fazendo um enfrentamento digno. Eu acho que nós todos temos que ter a prioridade do enfrentamento ao vírus. Porque tudo mais passa, pelo menos na minha visão, passa a ser segundo plano. Porque se é verdade que nós temos um número muito maior de 95 mil mortos, meu Deus. Puxa vida. Estamos aqui na conversa com o Cacai, advogado, que estamos aqui comentando a situação do Brasil, e ele estava exatamente apresentando sua visão de como... não sair dessa crise, mas de como se pode enfrentar isso, de como as oposições, os governos, os executivos nos mais diversos âmbitos, né, municipal, estadual, deveriam colocar como prioridade absoluta o combate à epidemia. Cacai. A gente estava fazendo um resumo do que você estava falando aqui quando caiu a ligação. E eu queria te perguntar o seguinte, a gente tem falado muito de fascismo, né, do governo fascista, e lembrando a experiência lá do Mussolini, ele ficou ali uns 2, 3 anos toreando o Congresso, as instituições passavam a mão na cabeça dele, porque a tarefa dele era sufocar os comunistas e a esquerda, e todo mundo achou que estava indo tudo bem, até que veio o regime mesmo de fechamento, fechou o Congresso e tudo mais. A gente vê aqui no Brasil, todo dia a gente leva um susto, que aconteceu alguma coisa. Agora tem esses inquéritos de investigação do Estado em cima dos antifascistas, que é um absurdo, né? e inacreditável. Então, a gente está correndo um risco maior de um fechamento mesmo, e as instituições terão força para enfrentar isso, ou desde que o plano do Guedes fique em andamento, tudo é tolerável? Olha, é claro que o risco existe, né? A partir do momento que você tem um governo que tem as coragens e as ousadias que a gente tem visto nos últimos tempos, porque esse governo
independentemente do que vai resultar, ele está desestruturando o Estado brasileiro. Isso. Na educação, ele está desestruturando, ele está desestruturando na saúde, o que ele está fazendo com o SUS e com a estrutura da saúde no Brasil, ele está desestruturando na questão do meio ambiente. Então, a questão da educação é algo gravíssimo. Então, eu penso que nós já temos um fosso enorme de civilização a ser que nós temos que ultrapassar, porque é mais ou menos aquilo que o Bolsonaro disse quando assumiu. Ele falou que pegou o país à beira de um precipício, mas ele já deu um passo à frente. É mais ou menos isso. Ele achava que estava num precipício. É um governo que acredita que a Terra é plana. Então, assim, para o prejuízo dessas questões, que são as questões que, para mim, estruturantes do Estado. Essas são as questões estruturantes. Nós já temos um prejuízo enorme. Nós temos que fazer agora o enfrentamento político, né? Um enfrentamento político para não deixar que efetivamente venha a instalação de um governo fascista ou nazista. Você veja bem, as pessoas acham, mas não vai acontecer no Brasil. Olha, veja, quando as pessoas que não leram nada sobre a Manipulite na Itália falam a Operação Lava Jato é a Manipulite que limpou a Itália. A Manipulite foi um desastre na Itália. Só suicídios foram 33 por causa dos erros políticos enormes. Grupos que resolveram destruir outros grupos através de interesses específicos. E ao final, o que resultou a Manipulite? Resultou em Berlusconi. Quer dizer, o Berlusconi, que talvez seja um Bolsonaro, sei lá, um pouquinho mais de cultura e tal. Então, eu tenho uma preocupação enorme, porque tem algumas questões que me levam a fazer uma reflexão de maneira preocupante. Você veja bem, até a prisão do Queiroz, nós tínhamos um grupo que fazia o incentivo ao esgarçamento institucional, comandado pelo presidente. Ele ia para a porta aqui do Forte Apache, que nós chamamos a questão do comando militar, ele incentivava grupos que estavam propondo invadir o Supremo, fechar o Supremo, o filho dele dizendo que bastava um soldado e um jipe para fechar o Congresso Nacional e o Supremo. Ou seja, existia uma clara tentativa de esgarçamento. Com a prisão do Queiroz, aconteceu alguma coisa que tem que ser investigada. Esse grupo sumiu. Eu chego a dizer uma coisa, sem ter informação, mas como reflexão. Essa pergunta que ecoou tanto tempo, onde está o Queiroz, e que hoje nós sabemos que está preso na domiciliar, talvez responda a uma outra pergunta: quem matou Marielle? Que é uma pergunta que ecoou no mundo inteiro. Porque esse grupo da milícia que está por trás de boa parte disso é um grupo que talvez não tenha o poder suficiente para instaurar um fascismo, uma ditadura no Brasil, mas tem o poder de corroer completamente as instituições. Eu defendo isso com muita crítica, muitas vezes, dos meus amigos mais à esquerda, que nós temos uma tranquilidade hoje que eu não acredito que as Forças Armadas dariam guarita a uma proposta dessa vinda da milícia. Você pode notar que assim que prenderam, você apoiar movimentos de direita é uma história, mas você apoiar uma estrutura miliciana assumindo o poder, eu não acredito isso de maneira alguma. Pode ser até naquela base que apoia o Bolsonaro ali, as polícias militares de alguns lugares, as patentes mais baixas. Eu vi uma entrevista do general Mourão na Globo News, que foi humilhante para o Bolsonaro, mas foi muito divertida, não sei se vocês viram, que ele, questionando a questão, a cultura do Bolsonaro, os jornalistas perguntando, ele falou assim, não, veja bem, o Bolsonaro só chegou até capitão, ele só teve força física. Quando ele começaria a fazer os estudos de intelectuais, de leitura, ele saiu do Exército. Quer dizer, essa é a visão que o generalato tem desse cidadão. Claro, ele é o comandante em chefe porque é uma questão constitucional. Mas eu duvido que ele tenha condições de influenciar a esse ponto. Agora, claro, nós temos que estar permanentemente alertas e discutindo e não radicalizando a esse ponto. A radicalização que nós temos que ter
é contra as políticas genocidas. Não é só da questão do vírus, não. É na questão indígena, é na questão agrária, é na questão do meio ambiente. É o que estão fazendo com a educação no Brasil. Esse ex-ministro da Educação é uma coisa inacreditável. Quer dizer, então, eu penso que nós já temos hoje uma estrutura de desfazimento daqueles avanços que nós conseguimos ao longo do tempo. Não foram avanços nossos, não, Rodolfo. Avanços de gerações, avanços que nós incorporamos Ah, tá. Opa. Então, assim, são avanços diferenciados. Então, eu diria que essa perda nós já temos que lutar para recuperá-la. Mas eu não acredito hoje que nós, embora a gente tenha que ficar dizendo o contrário, acho que o Supremo reagiu muito bem institucionalmente. Acho que mesmo o Congresso reagiu muito bem. Quando você vê o Rodrigo Maia falar não tem crime de responsabilidade, ele tem que falar isso mesmo. Repito, ele está agindo bem. Deu uma queda aí. Estamos aqui conversando com o Cacai. Teve uma pequena interrupção aí na nossa comunicação com ele, mas pela experiência que a gente vem tendo aqui ao longo dessa conversa, daqui a alguns segundos ele já deve estar de volta, já está de volta aqui na nossa tela. Vocês é o mais vigiado que tem, porque eu nunca caí tanto. Acho que Mas é isso. Isso, Cacai, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, né, que trouxe muitos esclarecimentos aí, uma conversa aprofundada sobre questões difíceis que o Brasil vem enfrentando. E, como é mais ou menos o nosso costume aqui, o nosso padrão, sempre lembrar aqui para o pessoal que nos acompanha, tivemos aqui uma pequena assembleia nos acompanhando, lembrar que essa entrevista, que as suas reflexões ficam disponíveis aí no nosso canal de vídeo no YouTube, o Tutameia TV, e no nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E dizendo isso, tu queria falar uma coisa? Não, a gente queria te convidar para fazer aí, então, a sua mensagem final aí para esse povo que nos acompanhou com tanta galhardia, fazendo comentários aí, acompanhando firme as suas palavras. Tem ver uns comentários muito aí também de profundidade política, enfim, a sua mensagem para esse povo que nos acompanhou, que nos acompanha e que vai seguir conosco aí pela internet afora. Bem, Eleonora e Rodolfo, eu quero, em primeiro lugar, agradecer enormemente essa oportunidade. E quando você falou que a palavra que eu mais repeti foi enfrentamento, eu quero terminar dizendo isso, assim, que esse enfrentamento é necessário. Eu gosto de dar um exemplo de que nós vivemos um momento punitivo, um momento em que as pessoas querem que o direito penal seja a solução dos problemas e nunca é. Nós vivemos um momento em que as pessoas querem um endurecimento cada vez mais, uma desumanidade. As pessoas olham para os presídios brasileiros e esquecem que a pessoa que está lá presa perdeu o direito à liberdade, mas não perdeu o direito à dignidade, não perdeu o direito aos outros direitos imanentes e inerentes ao cidadão. A base do processo constitucional brasileiro é a dignidade da pessoa humana. Eu gosto sempre de lembrar que nós temos que ter, muitas vezes, a humildade de olhar os eventos que não são os eventos da intelectualidade. Por exemplo, a natureza. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu falava pelo Brasil afora sobre isso. Você não está andando aqui em Brasília, no Lago Sul ou na Ceilândia, e de repente, ao meio-dia, fica escuro de repente. Ou seja, você tem uma escuridão que assusta a todos e que nos torna todos atônitos. Que nós teríamos aquele pasmo existencial que diz Fernando Pessoa, que teria uma criança, se ao nascer, soubesse que nascera deveras. Mas, no entanto, o que acontece é que é assim que funciona também com o punitivismo. Assim como a noite cai aos poucos e vai tirando aquele medo até, de repente, você estar na escuridão absoluta, o punitivismo é assim. Eles vão tirando a capacidade de resistência, de enfrentamento, de discussão, vão tirando o ar, vão tirando a nossa capacidade de resistência até de ter voz. E eu acho que nós temos que ter essa noção de que é necessário, sim, que a gente seja, pelo menos,
uma esperança de discussão para um Brasil melhor. Nós temos que ter, e eu escrevi um artigo em 2017, eu falo sempre sobre isso e comentei en passant, que nós todos queremos o combate à corrupção, nós todos queremos um país melhor, mas eu quero esse combate dentro das garantias constitucionais. Se fizermos esse combate dentro das garantias constitucionais, nós teremos alguma chance de ter um país mais justo, mais solidário para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, Cacai. Abraço grande. Tchau, tchau. abraço, Fique tchau. bem aí, com saúde. Obrigado. Tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Muito pessoal. obrigada aí pela companhia de vocês e vai lá no nosso canal, e se inscreva, toca a sinetinha e vamos nessa, né, Rodolfo? É isso aí. Um abraço a todos e até. Vamos botar aí o Até nosso banner o aqui nosso do banner. Tchau, Tutameia. pessoal. Tchau. Legal. Obrigada, Cacai.